Então, pessoal, e aí a gente vai então para a nossa primeira perguntinha aqui da aula, que eu quero que vocês respondam e participem, né? Que fatores podem ter contribuído para a piora da peste antonina? Já pensando aí que vocês conhecem bastante, né, de coronavírus. E aí, quem tem sugestões, ideias para apresentar? Ninguém? Sem ideia, professor. Um dos fatores ele já falou, né? Que seriam os padrões sanitários dessa época, né? Que eram muito diferentes de hoje. Sem falar dos conhecimentos científicos, né? Conhecimentos científicos muito. Conhecimentos científicos que não tinham nessa época, né? Então ninguém sabia que tomar banho era importante. Ninguém sabia que lavar a mão era importante. Tinham essas questões, ninguém sabia como é que transmitiam, né, as doenças. Às vezes, um ou outro filósofo tinha uma ideia que seria a correta, descoberta depois, né? Mas esses conhecimentos científicos mesmo só chegaram para a humanidade muito tempo depois, né? Uma coisa muito importante também que não tinha em Roma e que foi muito importante, né, para a piora dessa peste, é justamente o saneamento básico. E eu já já vou perguntar para vocês novamente, né, se vocês acham que vocês estão vivendo se vocês estão vivendo em uma situação de saneamento básico. Mas o que que é saneamento básico? Saneamento básico é tratamento de água, tratamento de esgoto, tratamento de lixo. Quando você tem pelo menos essas situações, você está pelo menos ali no básico do saneamento que as pessoas precisam ter para ter uma melhor qualidade de vida. E aí, vocês têm saneamento básico onde vocês moram? Vocês sabem? Já se perguntaram sobre isso? Porque a água tratada tem, né? Água tratada tem. Que bom que tem água tratada para todos. Mas e o esgoto? Tem tratamento de esgoto? Tem tratamento de lixo onde vocês moram, né? Por exemplo, lá na cidade ocidental, né, a gente tem o centro da cidade, que lá tem um tratamento de esgoto, uma estação de tratamento, etc e tal. Mas os bairros em volta ali daquele centro da cidade, nenhum deles tem tratamento de esgoto. Todos eles ainda usam a fossa. E o que que isso tem a ver com a química? O que que isso tudo tem a ver com química? E aí, Cauã, o que que o saneamento básico tem a ver com química? Daniel, Everton, Giovana. Professor, eu não sei se eu estou certo porque eu estava pensando aqui na resposta, mas no meu ver,
Tratamento de esgoto tem a ver, o que a química tem a ver? Acho que é por causa do tratamento, né? Porque a gente vai estar transformando a água no estado dela poluído, vai tratar ela para que ela, se eu não me engano, eles tratam para que ela volte a ser uma água normal. Uhum. No caso do tratamento de esgoto, né? Essa é a importância do tratamento de esgoto. Então, o que que a química está relacionada com tudo isso? É claro que a gente tem vários processos químicos ali no próprio tratamento, né? Então, a química ela vai trazer então métodos de tratamento ali do esgoto, da água, né? Que nós precisamos beber. A química também vai trazer conhecimentos sobre o que que é agravante e o que não é agravante, né? O que é agravante para a natureza. Por exemplo, essa parte já não é tão química, mas descobriram, por exemplo, que o nosso cocô precisa ser tratado antes de ser jogado na natureza, porque quando ele não é tratado, ele transmite doenças com mais facilidade, né? Haviam grandes, existem, né, até hoje muitas doenças que elas são controladas a partir do momento que aquela região ganha um saneamento básico. E às vezes, por exemplo, a gente tem um sabão que é muito eficiente, né? Conhecemos um sabão que é muito eficiente. Aí a gente descobre que aquele sabão, apesar de ser muito eficiente, ele prejudica o meio ambiente. E aí entra a química para poder descobrir um outro sabão que seja tão eficiente quanto e que não seja um agravante para a natureza, né? A química também vai pensar em embalagens que sejam sustentáveis, né? Que não vão prejudicar o nosso meio ambiente. Ah, deixa eu tirar o print, porque senão eu esqueço. Dá um sorriso aí, povo, para tirar o print. Tem nem como eu abrir minha câmera porque ela tá quebrada, tem que trocar de celular. Esse aqui não tá valendo a pena mais não. O pessoal do segundo ano, pelo menos, sorri no chat. E aí, aproveitando, né, esse momento, esse gancho, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de água, que vai envolver vários aspectos químicos, né? Eu não falei sobre tratamento de água, não, né? Com vocês? Falei? Creio que não. Primeiro momento ali, nós temos, então, a floculação, né? Que você vai jogar alguns sais, como, por exemplo, o sulfato de alumínio, cloreto férrico. Esses sulfatos, eles vão criar grandes grânulos, né, junto com a sujeira ali da água, vai pesar e vai decantar, que aí vai para o próximo processo, né, aqui do tratamento de água, a decantação. O que é a decantação mesmo? Sobre a decantação eu falei. Um método de separação de mistura que a gente trabalha em química, né? A decantação, você espera um pouquinho que as coisas mais densas vão para o fundo, enquanto uma água um pouco mais limpa vai ficar mais para cima, né? E aí é nesse momento que a gente aproveita para pegar essa água toda e filtrar ela.
Nessa filtração, você pode fazer um filtro natural, que é muito eficiente, que envolve colocar areia, cascalho, granito, todos esses componentes a fim de fazer um filtro que a água vai passar e vai ficando cada vez mais limpa. É claro, cheia de sais minerais, mas sais minerais que fazem parte, né? Que nós temos mesmo que beber. E por último, essa água ela vai para uma desinfecção. Em alguns lugares existe também um tratamento de metais pesados, né? Aí é que está o problema do metal pesado quando você não tem tratamento de lixo na sua cidade. Porque tratamento de lixo não é você pegar todo o lixo e jogar no lixão. Isso não é tratamento de lixo. O lixo tem que ter um local adequado que foi construído para isso. Não é um terreno qualquer. Porque quando você começa a jogar esses lixos em terreno qualquer, sem nenhum preparo, sem nenhuma estrutura, esse lixo começa a infectar o solo. Aí, digamos, por exemplo, que nesse lixo está cheio de pilhas. E pilhas têm metais pesados. Os metais pesados, ao longo do tempo, vão começar a contaminar ali a água subterrânea. A gente vai pegar aquela água lá para poder tratar e abastecer, só que não tem um tratamento de metais pesados. Esses metais pesados, ao longo do tempo, vão acumulando ali no corpo daquela população todinha que bebe água. O metal pesado, o corpo não consegue botar ele para fora, certo? Tem muita coisa que você coloca para dentro, o corpo põe para fora, né? Porque ele vê que é um invasor. Mas o metal pesado não, ele fica lá acumulando no corpo. Com muitos anos de acúmulo, pode gerar câncer, né? Então você só vê lá a estatística de câncer crescendo naquela cidade. Por que motivo? Porque não tinha o tratamento de lixo. Nós temos então a cloração, que é a parte da desinfecção da água, vai matar os micro-organismos, que pode ser usado hipoclorito de sódio, né? Que a gente já falou bastante sobre hipoclorito. Que é isso? Já falamos. Não, não já falamos não. Eles às vezes também, dependendo da estação de tratamento, ele pode usar o cloro gasoso, né? Quando você coloca cloro na piscina para limpar, a piscina não é cloro gasoso, né? Mas lá na estação de tratamento eles podem sim usar o cloro gasoso, que é extremamente forte quando se trata de organismos vivos. Inclusive a gente também, né? É extremamente forte para a gente o cloro gasoso. Pode matar. Eles também podem usar o ozônio, né? Alguma estação de tratamento, no caso da estação de tratamento da CAESB, eles usam ozônio. O ozônio, lá na camada de ozônio, lá em cima, ele é estável, tranquilo. Mas o ozônio aqui, na nossa região, ele não é estável. Qualquer momento ele se transforma em oxigênio. Mas até isso acontecer, ele é extremamente perigoso para organismos vivos. Pera aí, gente, só um momento. Professor, Oi. o senhor vai me dar os print para nós nos grupos? Sim, vou mandar. Tá bom. Bom, depois da desinfecção, a água pode ser levada às residências, né? E também tem a política pública de colocar flúor na água, né? Justamente para poder combater a cárie ali naquela população. Tudo bem? O que será que com a tecnologia eles não podem fazer de política pública na nossa água, né? Mas enfim. Aproveitando então o momento, já que vocês não falaram muito, vou falar também um pouquinho sobre o tratamento do esgoto, tá? De uma forma assim bem básica. É claro que tanto o tratamento de água quanto o tratamento de esgoto, essa é uma visão muito básica do que pode ser, entendeu? Mas cada estação de tratamento vai montar como é que vai ser a sua engenharia ali para poder tratar aquela água e que tipos de processos são necessários por causa daquela região. Toda a água que ela é tratada,
ela é checada depois para saber a quantidade de cloriformes fecais, né, que ainda tem na água, que tem que ser mínima, né, não pode ter muita, senão a água não foi bem tratada, e diversas outras coisas. Então a cidade vai pegar o esgoto, né, vai mandar lá para a estação de tratamento. Esse esgoto vai passar por um engradeamento, tá vendo? Tem umas grades aqui bem grossas. Um gradeamento grosso que vai tirar as coisas grandes que foram parar no esgoto por algum motivo, como um pedaço de pau, uma garrafa e coisas assim. Depois vai passar por outro gradeamento, né? Ou seja, você está vendo aqui processos de separação de mistura, que é a filtração. Não é uma filtração com filtrozinho. Aliás, a gente pode até falar de uma peneiração, quem sabe, né? Porque não é aquela filtração de um filtrozinho pequenininho, né? É mais passando por grades. Ele vai chamar de gradeamento. Depois disso, ele vai para a caixa de areia ali, onde muitos sedimentos daquele esgoto vão sedimentar ali no fundo e não vão prosseguir. Ou seja, está acontecendo aqui uma decantação também, não é? Outro processo de separação de misturas. E aí ele vai para um tanque onde vai ter uma decomposição biológica. Lá nesse tanque é tudo perfeito para que tenha muitos organismos vivos que vão decompor toda a matéria orgânica que está ali naquele esgoto. E aí eles vão formar uma fase gasosa, né? E já tem muita estação de tratamento de esgoto aí trabalhando como a gente pode usar esse gás, em vez de só queimar, porque tem estação de tratamento que só queima. Soltar simplesmente no meio ambiente não faz bem, né? Só queima. Outras já estão descobrindo como faz para aproveitar esse gás. A gente tem a fase líquida, que é o que ainda vai receber mais tratamento, né? Nós temos a fase sólida, que é o tal do lodo do esgoto. Também o lodo do esgoto tem dois destinos para ele também. Ou ele vai passar por um processo de secagem, né, para poder ser levado até o aterro sanitário, ou já estão também descobrindo formas de como aproveitar o lodo do esgoto, fazendo, por exemplo, biocombustíveis. E a fase líquida, então, vai para mais processos de purificação, né? Mais filtração, mais decomposição biológica, até que ela vire uma aguinha assim mais ou menos, né? Que vai ser jogada de volta aqui no rio. Ou eu achei muito interessante isso daqui, né? Que nessa figura aqui ele fala de uma tal de água de reuso, né? Que é aquela água então que pode ser usada, por exemplo, para lavar a calçada. Quando a prefeitura, né, tem um programa de lavar a calçada. Tudo bem? E aí a gente tem algumas perguntas para pensar sobre isso. E não sei se vocês já leram a atividade, essas perguntas elas são apenas para pensar. Eu não quero que vocês respondam essas perguntas, tá bom? Inclusive no trabalho, se vocês responderem as perguntas, eu já tiro ponto porque esse não era o objetivo do trabalho. Mas essas perguntas são para pensar em como vamos fazer esse trabalho. O que o saneamento básico tem a ver com a peste antonina? O que o saneamento básico tem a ver com a pandemia do coronavírus? E como a gente pode destacar aprendizados importantes, né? Que relaciona tudo isso, que está tudo no mesmo pacote. A peste antonina, a pandemia do coronavírus e o saneamento básico. Tudo bem? E aí, com esses pensamentos, com essas reflexões, é claro que assim, se você precisar de mais reflexões, tudo bem, você vai lá na internet e pesquisa mais sobre saneamento básico, pesquisa mais sobre o que é esse negócio de padrões mínimas, né, de condições sanitárias, o que significa, né? Pode pesquisar mais também sobre a peste antonina ou ver novamente aquele vídeo que eu passei. Pesquisar um pouquinho, talvez, quem sabe, sobre o coronavírus, né? Apesar de que, enfim, né, esse assunto tá toda hora em todo lugar, né? E aí, uma folha branca, uma folha A4, apenas uma folha,
vocês vão fazer uma produção artística, tá? Essa produção artística, ela pode ser, por exemplo, um mapa mental dessas ideias. Ela pode ser um esquema de palavras. Ela pode ser um desenho objetivo, né? A, a ideia da manhã seria assim, né? Um soldado romano passando álcool gel na mão. Ela pode ser também um desenho mais subjetivo, né? Aquele que você sabe que tem a ver com aquele conteúdo ali, que está expressando aquilo dali, mas não é algo exatamente objetivo, né? Como um soldado passando algo na mão. Pode ser um mapa mental, como eu falei, ou pode ser de repente uma carta, né? Uma poesia que você escreveu ali num papel bem bonito, bem desenhado, bem arrumadinho, tá? Aí esse trabalho da produção artística ele pode ser feito individual, ele pode ser feito em dupla ou pode ser feito em trio, tá? E pode misturar as turmas também. Só essas turmas aqui, A, B, C, D, M, F, G, H e J, tá? Entendeu? Tudo bem, pessoal? Entenderam o trabalho? Como é para fazer? Sim, por mim tá tranquilo, professor. Você quer falar alguma coisa, Larissa? Tô operando. Até a próxima sexta-feira, tá bom? Vocês, por favor, façam esse trabalho. Aí vocês tiram foto. Quem tiver uma scanner é muito melhor, não é? Mas nem todo mundo tem uma scanner. E coloca lá no Classroom, tá bom? Ou manda no WhatsApp, né? Se no Classroom tiver difícil de colocar. Mas acho que não vai estar difícil, não. Fazer numa folha A4, sim, tá bom? Uma folha branca. Não faça numa folha pautada, senão eu vou tirar ponto porque fica muito feio, tá bom? Tudo bem, pessoal? E a senha da aula para a gente poder encerrar? Eu já posso encerrar, né? Mas se alguém quiser falar alguma coisa, a gente fala. O senhor também vai querer anotações dessa aula? Sim, vai fazer parte do caderno, tá? Tá bom, tá bom. A senha da aula é água, tá bom? Eu acho que o FGH não tem mais aula, não sei. Então, boa tarde. Sextou. Gente, tem mais uma, professor. Tem, Tem mais uma. mas tem um professor aí que faltou, né? Não sei. Veio com representante.